Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Eu nunca vou esquecer o cheiro daquele dia. Terra molhada, flores murchas e o café requentado que alguém trouxe numa garrafa amassada. O enterro do Roberto foi num sábado de manhã, com o céu baixo e pesado, como se até Deus tivesse vergonha de testemunhar o que viria depois. Eu estava ali parada, vestida de preto, um vestido emprestado da vizinha, porque o meu tinha rasgado na barra e eu não tinha dinheiro para a costureira, segurando o bebê no colo e a mão da Ana Paula, que tinha só 4 anos, e perguntava baixinho se o pai ia voltar depois que a caixa descesse. Eu não sabia o que responder. Minha garganta estava fechada, meus olhos secos, não porque eu não quisesse chorar, mas porque o medo já tinha bebido todas as minhas lágrimas. Os cunhados do Roberto estavam ali também. Carlos e Fernando, 2 homens grandes, de barriga cheia e voz grossa, que nunca gostaram de mim. Diziam que eu era fraca demais, calada demais, que não servia para roça nem para negócio. Roberto sempre defendia, mas no fundo eu sabia que ele também achava isso. Ele casou comigo porque eu era boazinha e não dava trabalho, não porque me amava. Quando a última pá de terra caiu sobre o caixão, o padre falou umas palavras sobre descanso eterno e a gente começou a caminhar de volta. Foi ali, na saída do cemitério, que o Carlos me parou, pôs a mão pesada no meu ombro e disse: Helena, a gente precisa conversar sobre a herança. Herança? A palavra soou estranha na minha cabeça. Roberto não tinha nada. Trabalhava na fazenda do pai deles. Ganhava por dia. Morava numa casa que não era nossa. O que ele poderia ter deixado? Que herança? Perguntei, ajeitando o bebê no quadril. Fernando deu uma risadinha curta, nervosa. É que vocês moravam na casa velha, né? Aquela lá nos fundos. Mas aquilo não era do Roberto. Era do pai. Agora que ele morreu, a gente vai dividir as terras entre nós. Você entende, né? Entender. Claro que eu entendia. Eles iam me tirar até o chão que eu pisava. E onde eu vou morar? Minha voz saiu mais fina do que eu queria. Com as crianças? Carlos coçou a barba, olhando para o lado, como quem não quer ver a própria crueldade. Olha, a gente conversou. Tem uma cabana lá nos fundos da propriedade, perto do riacho seco. Está meio caída, mas dá para arrumar. É sua. A gente passa o papel certinho no cartório. Você fica com ela. Eu fiquei calada. O bebê começou a chorar e eu balancei ele no colo, meio sem pensar, meio sem sentir. Ana Paula puxou minha saia. Mãe, eu estou com fome. Já já a gente come, meu amor. Mas eu não sabia quando nem o quê. Fernando se aproximou, abaixou a voz, como quem faz favor. Helena, é o melhor que a gente pode fazer. Você não tem experiência para tocar terra. Não tem força para roça. Pelo menos com a cabana você tem um teto. É mais do que muito viúva tem por aí. Mais do que muito viúva tem. Como se eu devesse agradecer por migalhas. Eu não discuti, não chorei. Só balancei a cabeça e voltei para casa. A casa que em 3 dias não seria mais minha. A cabana ficava a quase meia hora de caminhada da estrada de terra, no meio de um matagal fechado onde ninguém ia. Quando os cunhados me levaram lá de caminhonete, eu senti o estômago revirar. O lugar era pior do que eu imaginava. As paredes eram de pedra grossa, velhas, cobertas de musgo. O teto tinha buracos e dava para ver o céu através das telhas quebradas. A porta não fechava direito, não tinha janela de vidro. Só 2 aberturas tapadas com tábua podre. O chão era de terra batida, gelada e úmida, e no canto tinha um fogão a lenha enferrujado, cheio de teia de aranha. Pronto, agora é sua, disse Carlos, jogando uma chave velha na minha mão. A escritura sai semana que vem. Qualquer coisa a gente está por aí. Eles foram embora rindo, fazendo planos sobre como dividir o gado, as terras boas, a casa grande. Eu fiquei ali parada, com Ana Paula agarrada na minha perna e o bebê chorando no meu colo. Naquela noite eu dormi no chão. Usei meu próprio corpo como cobertor para os meus filhos, abraçada neles, sentindo o frio subir pelas costas e o cheiro de mofo entrando pelo nariz. Ana Paula tremia, mas não reclamava. O bebê chorava baixinho com fome. Eu tinha 3 moedas no bolso. Não dava para comprar pão e lenha. Tinha que escolher. Escolhi o pão.
E naquela noite, enquanto eles dormiam e o vento frio passava pelas frestas da parede, eu olhei para cima, para o teto furado, e vi as estrelas. Elas brilhavam indiferentes, longe, como se minha dor não importasse. E eu pensei, será que é assim que acaba? Será que eu vou morrer aqui esquecida, com meus filhos passando frio? Mas então, senti a mãozinha quente da Ana Paula na minha, e o peso mole do bebê dormindo no meu peito, e soube que não podia desistir. Não ainda. Os primeiros dias na cabana foram os mais duros da minha vida. Pior que quando o Roberto morreu. Pior que os partos. Pior até que aquela vez que passei 3 dias sem comer para deixar comida para os filhos. Porque ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, eu não era só pobre, eu era invisível. Acordava antes do sol nascer, com o corpo doído de dormir no chão duro. O bebê mamava, mas meu leite estava ficando ralo. Eu sabia, sentia. Ana Paula acordava quieta, olhando para mim com aqueles olhos grandes e assustados, esperando que eu dissesse que ia ficar tudo bem. Mas eu não dizia, porque não sabia se ia. A cabana era estranha. Não era só o abandono, a sujeira, as telhas quebradas. Tinha algo mais. As paredes eram grossas demais, feitas de pedra cortada, não de tijolo comum. Algumas pedras estavam soltas, como se alguém tivesse mexido nelas e colocado de volta às pressas. E o silêncio, meu Deus, o silêncio não era silêncio comum de roça, aquele cheio de grilos, vento no mato, passarinho acordando. Era um silêncio pesado que parecia apertar o peito, como se a casa guardasse alguma coisa há muito tempo e não quisesse soltar. De noite, quando o vento batia, eu ouvia uns estalos nas paredes. Ana Paula se encolhia mais perto de mim. Mãe, tem alguém aí fora? Não, filha, é só o vento. Mas eu também não tinha certeza. Foi no 3º dia que eu vi ele pela primeira vez. Eu estava tentando consertar a porta, pregando uma tábua velha que achei nos fundos quando senti aquela sensação. Sabe quando você sente que tem alguém olhando? O cabelo da nuca arrepia, a pele fica fria. Levantei os olhos devagar e vi um homem montado num cavalo, parado na beirada da clareira a uns 50 metros de distância, chapéu de couro na cabeça, camisa xadrez desbotada, cara marcada pelo sol. Ele não se mexia, só ficava ali olhando. Meu coração disparou. Apertei o martelo na mão, como se aquilo fosse servir de alguma coisa. Ô moço, está precisando de algo? Ele não respondeu. Continuou parado como uma estátua. O cavalo balançou a cabeça, espantando mosca, mas o homem não se mexeu. Fiquei ali de pé, o coração batendo descompassado. Até que ele puxou as rédeas, virou o cavalo devagar e sumiu no mato. Entrei correndo na cabana. Tranquei a porta como pude e fiquei sentada no chão, abraçada nos meus filhos até o sol se pôr. Ele voltou no dia seguinte e no outro, sempre no mesmo horário, final da tarde, quando a luz fica dourada e as sombras ficam compridas. Sempre no mesmo lugar, montado no cavalo, olhando. Nunca chegava perto, nunca falava, só observava. Eu comecei a ter medo, medo de verdade, porque ali no meio do nada, ninguém ia me ouvir gritar. Ninguém ia saber se eu sumisse. Pensei em ir embora, pegar as crianças e caminhar até o povoado, pedir abrigo na igreja. Qualquer coisa, mas para onde eu ia? Sem dinheiro, sem família, sem ninguém. E tinha outra coisa, algo que eu não conseguia explicar, uma sensação estranha, como se aquela cabana quisesse me segurar ali, como se tivesse alguma coisa importante que eu precisava descobrir. Comecei a olhar as paredes com mais atenção. Passei a mão nas pedras soltas. Algumas balançavam, outras tinham marcas estranhas, riscos finos, como se alguém tivesse escrito algo e depois apagado. No canto do fogão, embaixo de uma camada grossa de cinza velha, achei um pedaço de jornal antigo tão amarelado que quase desmanchava na mão. A data era de 1965, mais de 30 anos atrás. A manchete falava de um fazendeiro desaparecido. Não consegui ler o resto porque o papel rasgou. Meu coração acelerou. O que aconteceu aqui? Foi na sexta-feira que ele finalmente se aproximou. Eu estava lavando roupa no balde, fora da cabana, com o bebê amarrado nas costas num pano. Ana Paula brincava com gravetos perto de mim, fazendo casinha de boneca com folha seca. O sol estava forte, e eu sentia o suor escorrer pelas costas.
Ouvi o barulho do cavalo antes de ver. Ergui a cabeça e lá estava ele mais perto do que nunca. 10 metros, 8, ele desceu do cavalo devagar, as botas batendo no chão seco, e parou na frente da cabana. Eu me levantei, enxugando as mãos na saia, o coração na boca. "O que o senhor quer?" Minha voz saiu trêmula. Ele tirou o chapéu, revelando o rosto marcado por rugas profundas, olhos claros e cansados. Parecia ter uns 60 anos, talvez mais. "Meu nome é Benedito", disse ele, a voz rouca, mas firme. "Sou dono da fazenda vizinha, aquela ali do outro lado do riacho." Eu não respondi, só esperei. Ele olhou para a cabana, depois para mim. "Você sabe onde está morando?" "Sei, é minha. Os cunhados me deram." Ele deu uma risada curta, sem alegria. "Te deram, foi?" Balançou a cabeça. "Eles não fazem ideia do que fizeram." Meu estômago gelou. "Como assim?" Benedito se aproximou mais um passo, baixou a voz, como se alguém pudesse estar ouvindo. "Essa cabana não é o que parece. E se eles descobrirem antes de você registrar a escritura em cartório, você perde tudo." Engoli seco. Descobrir o quê? Ele me olhou fundo nos olhos e, pela primeira vez, desde que o Roberto morreu, eu vi algo em alguém que não era desprezo nem pena. Era respeito. "Vem comigo, eu vou te mostrar." Eu devia ter sentido medo. Devia ter recusado, trancado a porta e ficado quieta com meus filhos. Mas algo na voz daquele homem, algo no jeito que ele olhava para a cabana, como quem olha para um túmulo, me fez aceitar. "Ana Paula, fica aqui dentro com o Marcelo. Não sai, não abre a porta para ninguém, entendeu?" Ela assentiu, os olhos arregalados. Peguei uma faca velha que tinha achado nos fundos, enfiei na cintura por baixo da blusa e saí. Benedito já estava na porta esperando. O sol da tarde batia de lado e as sombras das árvores dançavam no chão vermelho. "Você confia em mim?" ele perguntou. "Não." Ele sorriu de canto. Um sorriso cansado. "Esperta. É assim que você vai sobreviver." Entramos na cabana. Ele olhou ao redor devagar, como quem está revendo um lugar que conheceu muito tempo atrás. Parou na frente da parede do fundo, aquela mais grossa, onde as pedras eram maiores e mais escuras. "Seu marido sabia dessa terra aqui?" Perguntou sem tirar os olhos da parede. Sabia. Ele trabalhava para o pai dele, mas nunca comentou nada sobre essa cabana. Claro que não. Ninguém comenta porque ninguém mais lembra. Ele passou a mão nas pedras devagar. Mas eu lembro. Eu era criança quando aconteceu. Quando aconteceu o quê? Benedito respirou fundo, como quem vai contar algo que guardou por tempo demais. Em 1965, um homem chamado Vicente Moreira era dono dessas terras todas. Ele era rico, muito rico. Tinha gado, plantação, até minerava ouro aqui perto no riacho que hoje está seco. Era respeitado, temido também. Ele pausou. Mas Vicente não confiava em banco, nem em gente. Dizia que dinheiro guardado em banco era dinheiro roubado devagar. Então ele guardava tudo aqui. Meu coração acelerou. Guardava onde? Ele bateu na parede com os nós dos dedos. O som ecoou oco. Aqui. Senti minhas pernas fraquejarem. Encostei na parede oposta para não cair. Você está dizendo que tem dinheiro, ouro? Não só isso. Benedito se virou para mim. Documentos, títulos de terra, escrituras antigas que nunca foram registradas. Vicente desapareceu em 1965. Alguns dizem que foi assassinado. Outros dizem que fugiu. Mas antes de sumir, ele escondeu tudo aqui e ninguém nunca achou. Minha cabeça girava, não podia ser verdade. Essas coisas só acontecem em história de jornal velho, em lenda de boteco. Por que você está me contando isso? Eu perguntei desconfiado. O que você quer? Benedito colocou o chapéu de volta na cabeça e me olhou com aqueles olhos cansados. Porque eu vi o que eles fizeram com você. Vi como te jogaram aqui como lixo e eu estou velho demais para ficar calado vendo injustiça. Ele apontou para a parede. Essa cabana é sua agora legalmente, mas só até assinarem a escritura no cartório. E isso demora uns 5 ou 6 dias. Se os cunhados descobrirem o que tem aqui antes disso, ele não precisou terminar. Eu entendi. Eles iam me tirar tudo de novo. Depois que Benedito foi embora, eu fiquei ali parada, olhando para a parede. O bebê chorava lá dentro. Ana Paula me chamava, mas eu não conseguia me mexer.
Será que é verdade? Esperei anoitecer, coloquei os dois para dormir. Cantei baixinho uma cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Quando o sono pegou eles, acendi uma vela. Peguei o martelo e a faca e voltei para a parede do fundo. Comecei devagar, testando as pedras, empurrando. Algumas estavam firmes, outras balançavam. Achei uma no canto inferior direito, que estava mais solta. Enfiei a ponta da faca na fresta e fiz pressão. A pedra cedeu. Meu coração quase saiu pela boca. Puxei a pedra com as duas mãos. Era pesada, coberta de poeira e teia de aranha. Por trás dela, uma escuridão profunda, um buraco na parede, um vão. Levantei a vela tremendo e olhei lá dentro. No começo não vi nada, só a escuridão. Então a luz da vela bateu em algo. Metal. Enfiei a mão devagar, sentindo o coração na garganta. Meus dedos tocaram algo frio, liso. Puxei. Era uma lata velha, redonda, enferrujada, do tipo que antigamente guardava biscoito. Coloquei ela no chão, sentei de joelhos e abri. Dentro tinha um pano oleado amarrado com barbante. Desfiz o nó com as mãos tremendo e vi ouro, moedas de ouro, pequenas, brilhando à luz da vela mesmo depois de tantos anos. Devia ter umas 20, talvez 30. E embaixo delas, enrolado com cuidado, um maço de papéis amarelados. Peguei o primeiro. Era uma escritura. A escrita estava desbotada, mas dava para ler. Propriedade rural de 80 alqueires. Registrada em nome de Vicente Moreira, ano de 1958. 80 alqueires. Eu não sabia quanto valia, mas sabia que era muito. Muito mais do que aquela cabana. Muito mais do que qualquer coisa que eu já tinha tido na vida. Peguei outro papel, outro título, outro pedaço de terra e outro. Quando terminei de contar, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a vela. Vicente Moreira tinha escondido ali a escritura de mais de 300 alqueires de terra. Terras que hoje deviam valer uma fortuna. Terras que ninguém sabia que existiam e agora eram minhas, ou quase. Passei a noite acordada, sentada no chão, olhando para as moedas de ouro e para os papéis espalhados ao meu redor. Ana Paula se virou no sono e o bebê resmungou baixinho. Mas eu não conseguia desviar os olhos daquilo. Tinha duas escolhas. Podia pegar tudo aquilo, as moedas, os papéis, enfiar numa mochila e sumir. Ir para a cidade grande, vender o ouro devagar, recomeçar longe. Meus filhos nunca mais iam passar fome. Nunca mais iam dormir no frio. Eu podia sumir antes que alguém soubesse, antes que os cunhados descobrissem, antes que a escritura da cabana fosse registrada. Ou podia ficar, podia esperar, podia registrar a cabana, fazer tudo certinho e então revelar o que tinha encontrado. Podia enfrentar os cunhados, podia brigar pelo que era meu por direito, mas isso significava risco. Risco de perder tudo. Risco deles descobrirem antes, risco de violência, de ameaça, de coisas piores que eu nem queria imaginar. O medo estava ali apertado no meu peito, me puxando para a estrada, me dizendo para correr. Mas quando olhei para os meus filhos dormindo, Ana Paula encolhida, tentando ser corajosa mesmo dormindo, e o bebê mamando no sonho, eu entendi uma coisa. Não era só sobre dinheiro, era sobre dignidade, sobre olhar nos olhos dos homens que me humilharam e dizer: vocês erraram. Era sobre ensinar meus filhos que a gente não foge, a gente luta. Juntei tudo de volta, embrulhei com cuidado, escondi no buraco da parede e coloquei a pedra no lugar. Ia ficar, ia esperar e, se Deus quisesse, ia vencer. Os próximos dias foram os mais longos da minha vida. Cada minuto parecia pesar 1 hora. Cada barulho do lado de fora me fazia pular. Cada sombra que cruzava a janela era um cunhado vindo me tirar tudo. Benedito tinha dito que a escritura ia sair em 5 ou 6 dias, mas cartório é coisa devagar. E enquanto não saísse o papel carimbado, com meu nome escrito, aquela cabana e tudo que tinha dentro dela não era realmente minha. Tentei agir normal. Acordava, cuidava das crianças, lavava roupa no balde, fingia que estava apenas sobrevivendo, como qualquer viúva pobre faria. Mas por dentro, meu coração batia descompassado o tempo todo. E de noite, quando os dois dormiam, eu ficava acordada, olhando para a parede, imaginando aquele ouro ali dentro, aqueles papéis que podiam mudar tudo. Ana Paula começou a perceber que algo estava errado. Mãe,
Por que a senhora não dorme? Durmo, filha. Só fico pensando no pai. É no pai também. Ela se encolheu mais perto de mim, quente e pequena. Eu sinto falta dele. Engoli seco. Porque a verdade é que eu não sentia, não da forma que devia. O Roberto tinha sido um marido ausente, cansado, calado. A gente dividia o mesmo teto, mas não dividia a vida. Ele morreu e eu nem sabia direito quem ele era. Mas os filhos dele, esses eu ia proteger com a vida. Foi no quarto dia que as coisas começaram a mudar. Eu estava buscando água no riacho, que corria fino, quase seco, mas ainda dava para encher um balde quando ouvi vozes. Vozes masculinas, altas vindo da trilha. Meu sangue gelou. Larguei o balde, corri de volta para a cabana e tranquei a porta. Peguei a Ana Paula no colo e o bebê no braço e ficamos ali quietos, escondidos no canto mais escuro. As vozes foram ficando mais próximas. Reconheci a voz de Carlos, depois a de Fernando e uma terceira voz que eu não conhecia. Eles pararam na frente da cabana. É aqui, disse Fernando. A Helena está morando aqui agora. Sozinha com as crianças? A voz desconhecida perguntou incrédula. No meio do mato? Pois é, a gente ofereceu, né? Não tinha outro lugar. Houve passos ao redor da cabana. Alguém bateu na parede de pedra como testando. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que eles ouvissem. Essa casa é velha, a voz estranha disse. Muito velha. De quando é isso aqui? Sei lá, do tempo do meu avô, talvez. Ninguém mora aqui faz décadas. Silêncio longo, pesado. Então a voz estranha falou de novo, mais baixa. Sabe que tem uma lenda, né, sobre o velho Vicente Moreira. Dizem que ele escondeu uma fortuna antes de desaparecer e que essa fortuna nunca foi achada. Meu estômago virou. Carlos deu uma risada forçada. Lenda de velho rapaz. Essas coisas não existem. Mas e se existisse? E se tivesse algo aqui? Houve uma pausa. Senti o perigo no ar denso como fumaça. A escritura já saiu? A voz perguntou. Ainda não. Sai semana que vem, acho. Então ainda dá tempo de mudar, né? Se vocês acharem que essa terra vale mais do que pensavam. Fernando hesitou. A gente já deu para ela. Não tem como voltar atrás. Sempre tem. Eu apertei a Ana Paula mais forte. Ela ficou quieta, sentindo o meu medo. Finalmente os passos se afastaram. As vozes sumiram trilha abaixo, mas eu sabia. A semente da dúvida tinha sido plantada. Naquela noite, Benedito voltou. Chegou a cavalo devagar, sem fazer barulho, e bateu 3 vezes na porta. Um código que ele tinha combinado comigo. Abri a porta só uma fresta. Eles estiveram aqui, sussurrei. Ele assentiu. Sério? Eu sei, eu vi. Olhou por cima do ombro para o escuro da mata. O homem que estava com eles é o Milton. Ele é advogado e é ganancioso. Se ele está farejando que tem algo aqui, não vai desistir. O que eu faço? Benedito entrou, fechou a porta devagar e se sentou no chão ao lado do fogão apagado. Ele parecia mais velho à luz da vela, mais cansado. Você tem 3 dias até a escritura sair. 3 dias para decidir. Ele me olhou fundo nos olhos. Se você fugir, leva o ouro, mas perde as terras. Ninguém nunca vai saber. Você fica rica, mas fica escondida. Sempre olhando para trás. E se eu ficar? Se você ficar, registra a cabana em seu nome. Aí, legalmente, tudo que tem dentro dela é seu. Você pode reivindicar as terras, entrar na justiça, brigar de igual para igual. Ele pausou. Mas eles vão lutar, vão mentir, ameaçar, tentar te quebrar e você vai ter que ser mais forte do que eles. Ana Paula se mexeu no sono. O bebê mamava no meu colo, os olhinhos fechados. Eu não sei se sou forte, confessei, a voz trêmula. Benedito olhou para as crianças, depois para mim. Você é mãe. Isso já é mais forte do que qualquer homem. Passei a noite em claro de novo, mas dessa vez não estava só pensando, estava decidindo. Lembrei da cara do Carlos e do Fernando no dia do enterro, rindo enquanto dividiam tudo. Lembrei do jeito que me trataram, como se eu fosse um peso, um estorvo, algo descartável. Lembrei da Ana Paula perguntando se o pai ia voltar, do bebê chorando de fome, de todas as noites que dormi no chão frio, abraçada neles, rezando para ter força para mais um dia. Então olhei para a parede, para a pedra solta, para o segredo que estava ali dentro esperando. Se eu fugisse, ia ensinar meus filhos a ter medo, a se esconder, a aceitar migalhas. Mas se eu ficasse, se eu lutasse, ia ensinar que a gente não abaixa a cabeça.
Que justiça existe que até os pequenos podem vencer? Levantei devagar para não acordar as crianças. Peguei a vela, fui até a parede. Tirei a pedra, olhei para o ouro, brilhando a luz fraca, e tomei minha decisão. Ia ficar não por vingança, não por orgulho, mas porque era o certo e pela primeira vez na vida eu tinha algo pelo que valia a pena lutar. Faltavam 2 dias para a escritura sair. 2 dias que pareciam 2 anos. Eu não saía da cabana a não ser para buscar água. E quando saía, levava a faca na cintura e o coração na boca. Cada barulho era uma ameaça, cada silêncio um aviso. Ana Paula sentia. As crianças sempre sentem. Ela ficava grudada em mim, quieta demais, séria demais para a idade que tinha. Perguntava menos, brincava menos, só olhava para mim com aqueles olhos grandes e escuros, esperando que eu dissesse que ia ficar tudo bem. Mas eu não podia prometer porque não sabia. Benedito tinha passado no dia anterior rápido, só para avisar que a escritura ia ser registrada na sexta-feira de manhã cedo. Ele se ofereceu para ir comigo no cartório para garantir que tudo saísse certo. Disse que trazia a caminhonete dele, me buscava ao amanhecer. "Você vai levar as crianças?" perguntou. "Vou. Não posso deixar elas aqui sozinhas." Ele concordou com a cabeça, mas via a preocupação nos olhos dele. Se acontecer alguma coisa antes de sexta, qualquer coisa, você corre, esquece tudo e corre, entendeu? Eu disse que sim, mas no fundo sabia que não ia correr não mais. Foi na quinta-feira de noite que o pior aconteceu. Eu tinha acabado de deitar os dois. Cantei baixinho, alisando o cabelo da Ana Paula até ela dormir. O bebê já estava no sono profundo, a barriguinha subindo e descendo devagar. Eu mesma estava quase pegando no sono. Sentada no chão, de costas para a parede, quando ouvi passos lá fora. Não era vento, não era bicho, era gente, mais de uma pessoa. Sentei ereta, o coração disparado. Peguei a faca que estava sempre do meu lado e me levantei devagar, sem fazer barulho. A lua cheia entrava pelas frestas da porta, desenhando listras finas de luz no chão de terra. Os passos pararam na frente da cabana. Então uma voz baixa, rouca. Helena, era o Carlos. Fechei os olhos tentando controlar o tremor. Não respondi. "Helena, eu sei que você está aí dentro. Abre a porta. A gente só quer conversar." Conversar? Homem que vem de noite não vem conversar. "Esta tarde, Carlos." "Volta amanhã." Silêncio. Então uma risada. Não dele, do Fernando. "Amanhã pode ser tarde demais, cunhada." Ouvi ele se mexendo lá fora. Um barulho de metal. Talvez enxada, talvez algo pior. A gente ficou sabendo de umas coisas. Carlos continuou, a voz mais dura agora. "Coisas sobre essa cabana, sobre o que pode ter aqui dentro." Meu estômago gelou. "Não tem nada aqui, só uma mulher viúva e 2 crianças." "É mesmo?" Outra voz, a do Milton, o advogado. "Porque o meu avô trabalhava para o Vicente Moreira, e ele sempre disse que o velho escondeu uma fortuna antes de desaparecer, e que essa fortuna estava em algum lugar dessas terras." Eu não disse nada, só apertei a faca mais forte. "Então é assim," Helena, Carlos falou, mais próximo agora, quase colado na porta. "Você vai abrir essa porta e a gente vai dar uma olhada. Se não tiver nada, a gente vai embora e deixa você em paz. Mas se tiver, ele não precisou terminar. Eu não vou abrir." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "E se vocês entrarem aqui, eu grito até o povo ouvir." Fernando riu de novo cruel. "Ninguém vai ouvir. Aqui é longe demais. E mesmo que ouçam, todo mundo sabe que viúva sozinha no mato enlouquece. Vê coisa, grita sozinha." Foi aí que senti o medo verdadeiro. Não o medo de perder a cabana, ou o ouro, ou as terras. O medo de não sobreviver àquela noite. O medo de que meus filhos acordassem e me vissem sendo arrastada para fora. Ou pior, que não acordassem nunca mais. Olhei para eles dormindo no chão, tão pequenos, tão inocentes, e senti algo mudar dentro de mim. Não era mais só medo, era raiva. Ouvi eles forçando a porta. A madeira velha começou a ceder. Eles iam conseguir entrar. Pensei rápido. A janela dos fundos estava tapada com tábua, mas dava para arrancar. Podia pegar as crianças, sair por ali e correr para o mato. Mas para onde? E eles iam atrás. Eram mais rápidos, mais fortes. Então lembrei. O fogão a lenha.
As brasas ainda estavam quentes da janta. E do lado dele, a lamparina velha, cheia de querosene que eu usava para iluminar a noite. Peguei a lamparina, tirei a tampa. O cheiro forte do querosene encheu o ar. Última chance, Helena. Carlos gritou. Abre. Eu não abri. Joguei o querosene na porta de madeira seca. Depois peguei um graveto aceso do fogão. Se vocês entrarem, eu toco fogo. Gritei a voz rasgada. Eu toco fogo e a gente morre tudo aqui dentro. Tudo. Houve um silêncio longo, tenso. Então a voz do Milton hesitante. Ela está louca. Ela é capaz? Não está, não. Carlos falou, mas a voz dele tinha mudado. Tinha dúvida. Eu estou... Gritei mais alto ainda, e para provar encostei o graveto na porta molhada de querosene. As chamas subiram rápidas, azuis e laranjas. A porta inteira pegou fogo, e o calor me fez recuar. Ouvi gritaria lá fora. Passos correndo, xingamentos. Larguei o graveto, peguei o bebê e a Ana Paula, que tinha acordado chorando, assustada, e corri para a janela dos fundos. Arranquei as tábuas com força que eu nem sabia que tinha. Abri a fresta estreita e empurrei as crianças para fora. Corre, Ana Paula, corre pro mato e não para. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e terror. E a senhora? Eu vou atrás. Vai. Ela pegou o irmão e correu. Sumiu no escuro da mata e eu senti meu coração se partir em dois, mas não tinha tempo. Voltei correndo, peguei o pano com ouro e os documentos que eu tinha deixado escondido, debaixo do colchão velho, enfiei dentro da blusa e saí pela janela também. O fogo já tinha tomado a porta inteira. Fumaça preta subia grossa e sufocante. Ouvi gritos dos homens tentando apagar, mas eu não olhei para trás. Corri como nunca tinha corrido na vida. Mato adentro, tropeçando em raiz, rasgando a pele nos espinhos, sentindo o gosto de sangue na boca. Chamei pela Ana Paula, baixinho, desesperada. Mãe! A vozinha dela veio de algum lugar à direita. Corri na direção da voz e encontrei ela, agachada atrás de um tronco caído, segurando o bebê com força. Abracei os dois, tremendo inteira, e ali ficamos, escondidos na escuridão da mata, ouvindo os gritos ao longe, vendo a luz alaranjada do fogo dançando entre as árvores. A cabana queimava, e com ela talvez tudo que eu tinha sonhado, mas pelo menos estávamos vivos. Passamos a noite escondidas no mato. Eu sentada no chão úmido, de costas contra uma árvore grossa, abraçada nos meus filhos. Ana Paula chorava baixinho, tremendo de frio e medo. O bebê dormia no meu colo, alheio ao perigo, com aquela inocência que só criança tem. E eu só rezava. Rezava para que eles desistissem, para que fossem embora, para que o amanhecer chegasse logo. De vez em quando, eu ouvia vozes ao longe, lanternas atravessando o mato. Eles estavam procurando, mas a mata era fechada, escura, cheia de som. Grilos, sapos, vento nas folhas. E nós éramos 3 sombras pequenas, quietas, invisíveis. Aos poucos, os sons foram sumindo. As luzes se afastaram, e quando o céu começou a clarear, aquele azul fraco e triste que vem antes do sol, eu soube que tínhamos sobrevivido, mas não sabia ao quê. Esperei o sol nascer inteiro antes de mexer. A luz do dia trouxe coragem, mas também trouxe dor. Olhei para Ana Paula, o vestidinho rasgado, os pés sujos de terra e sangue, o rosto manchado de lágrima seca e senti um aperto no peito tão forte que quase não consegui respirar. Mãe, a gente vai voltar? E ela perguntou a voz rouca. Não sei, filha. E a nossa casa? Eu não respondi porque não sabia se ainda tinha casa. Peguei o bebê no colo. Segurei a mão da Ana Paula e comecei a caminhar devagar na direção da cabana. Cada passo era pesado, cada respiração difícil. E quando finalmente saímos do mato e vi o que tinha sobrado, meu coração apertou. A cabana ainda estava de pé, mas a porta tinha virado cinza. A frente estava toda queimada, preta de fuligem, e o cheiro de madeira carbonizada pairava no ar. As paredes de pedra resistiram. Grossas e velhas, como sempre foram. Mas o telhado tinha um buraco grande e dava para ver o céu através dele. Entrei devagar, pisando nos restos da porta. Dentro tudo estava coberto de fuligem. O fogão, o colchão velho, os poucos panos que a gente tinha. Mas a parede do fundo,
A parede de pedra onde o segredo estava escondido estava intacta. Fui até ela com a mão tremendo e empurrei a pedra solta. Ela cedeu. O buraco ainda estava lá vazio agora, porque eu tinha levado tudo comigo. Puxei o pano de dentro da blusa, abri devagar, com medo de que tivesse se perdido na corrida. Mas não, estava tudo ali. As moedas de ouro, os papéis amarelados, as escrituras. Fechei os olhos e agradeci. Agradeci a Deus, aos santos, ao Roberto lá no céu, se é que ele estava olhando. Agradeci por estarmos vivas. Foi então que ouvi o barulho de motor, uma caminhonete subindo a trilha. Meu corpo inteiro congelou. Peguei a faca, apertei as crianças para trás de mim e esperei. Mas quando a caminhonete parou e a porta se abriu, não era o Carlos, não era o Fernando, era o Benedito. Ele desceu devagar, olhando ao redor, vendo a destruição, a fumaça ainda subindo fraca das cinzas. Quando me viu ali na porta, parada, suja de terra e fuligem, com a faca na mão e as crianças atrás, os olhos dele se encheram de algo que eu não esperava. Alívio. Graças a Deus. Ele sussurrou. Graças a Deus, você está viva. E foi só quando ele disse isso que eu desabei. As pernas falharam, os joelhos bateram no chão e eu comecei a chorar. Chorar de verdade. Tudo que eu tinha segurado naquela noite inteira, o medo, o desespero, a certeza de que ia morrer. Tudo saiu de uma vez em soluços altos e descontrolados. Benedito veio correndo, se ajoelhou do meu lado, pôs a mão no meu ombro. Calma, calma, acabou. Você está seguro agora. Eles tentaram entrar, consegui dizer entre os soluços. Queriam o que estava aqui. Eu toquei fogo. Eu não sabia o que fazer. Você fez certo. Ele olhou para a cabana queimada. Você salvou sua vida e a deles. Ana Paula se aproximou. Abraçou minha cintura e nós três ficamos ali no chão de terra abraçados, enquanto o sol subia devagar e o dia nascia. Benedito me levou para a fazenda dele, deu comida quente para as crianças, roupas limpas, uma cama de verdade, com lençol branco e travesseiro macio. Ana Paula adormeceu antes de terminar de comer. O bebê mamou e apagou no meu colo. E eu só sentei na cadeira da cozinha, segurando uma caneca de café quente, olhando para a janela, tentando processar que ainda estava viva. O que você vai fazer agora? Benedito perguntou sentado do outro lado da mesa. Eu respirei fundo, olhei para as minhas mãos sujas, machucadas, tremendo ainda. Vou no cartório hoje registrar a escritura. Ele franziu a testa. Você tem certeza? Depois do que aconteceu, talvez seja melhor esperar. Se proteger, chamar a polícia. A polícia não vai fazer nada. Eu olhei para ele e pela primeira vez senti minha voz sair firme. Eles vão dizer que foi acidente, que eu toquei fogo sem querer, que eu estou louca, que viúva sozinha inventa coisa, pausei. Mas se a escritura sair hoje com meu nome carimbada e registrada, eles não podem fazer nada. A lei vai estar do meu lado. Benedito ficou calado por um tempo. Depois assentiu devagar. Você mudou. Mudei. Quando você chegou aqui, você era uma mulher quebrada. Assustada, pequena. Ele sorriu cansado. Agora, você é outra coisa. No que eu sou, perigosa. E ele disse isso como elogio. Chegamos no cartório às 8 da manhã. Eu ainda estava suja, com as roupas rasgadas e manchadas de fuligem. Mas não me importei. Entrei com a cabeça erguida, os papéis na mão e pedi para falar com o tabelião. Ele era um homem gordo, de óculos grossos, que me olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. A senhora tem hora marcada? Não, mas eu preciso registrar uma escritura hoje. Ele suspirou irritado. A senhora vai ter que esperar. Tem gente na frente. Eu espero, e esperei. Sentada num banco duro, com o bebê no colo e a Ana Paula do meu lado, enquanto gente bem vestida entrava e saía, enquanto o relógio na parede avançava devagar, enquanto meu coração batia descompassado. Foi quase meio-dia quando meu nome foi chamado. Levantei, ajeitei o bebê no quadril, segurei a mão da Ana Paula e entrei. O tabelião pegou os papéis, olhou com cara de tédio, carimbou, assinou e empurrou de volta para mim. Pronto, a cabana é sua. Peguei o papel, olhei para o carimbo vermelho, para o meu nome escrito ali e senti algo explodir dentro do peito. Não era alegria, não, ainda era poder.
Quando saí do cartório, Benedito estava esperando encostado na caminhonete. Conseguiu. Levantei o papel para ele ver. Ele sorriu, um sorriso largo de orgulho. Agora você vai fazer o quê? Respirei fundo. Olhei para o céu azul, para o sol quente, para a estrada de terra que levava de volta para a cabana queimada. Agora eu vou atrás do que é meu. Demorou 3 meses. 3 meses de advogado, de juiz, de papel carimbado e gente de terno fazendo pergunta. Os cunhados tentaram de tudo. Disseram que eu tinha roubado, que tinha forjado documento, que tinha enlouquecido de dor e estava inventando história. O Milton apareceu com testemunha falsa, com papel velho, tentando provar que as terras eram de outra pessoa, mas Benedito me apoiou. Trouxe testemunha de verdade. Gente que lembrava do Vicente Moreira, que confirmava que aquelas terras existiam e nunca tinham sido registradas direito. E no fim a justiça falou. As terras eram minhas, todas elas 320 alqueires de terra boa, com pasto, água, madeira de lei, uma fortuna. Os cunhados perderam tudo. A fazenda que achavam que era deles foi dividida comigo. O gado vendido para pagar as custas do processo que eles perderam. E eles sumiram do povoado envergonhados, arruinados. Eu não senti pena. Hoje, 5 anos depois, eu moro numa casa nova, de alvenaria com 3 quartos, varanda na frente e uma cozinha grande, onde Ana Paula, que agora tem 9 anos, ajuda a fazer bolo. O Marcelo corre pelo quintal risonho e forte, sem lembrar da noite que quase morreu. A cabana velha ainda existe. Eu não destruí. Deixei ela lá no meio do mato, com as paredes de pedra resistindo ao tempo. De vez em quando eu vou lá sozinha e sento na frente dela. Olho para as cinzas da porta queimada. Lembro do medo, lembro do fogo e lembro da mulher que eu era. Pequenininha, assustada, quebrada e da mulher que eu virei. Não sei se foi Deus que colocou aquele ouro na parede, não sei se foi sorte, destino ou justiça atrasada, mas sei que foi a cabana que me salvou. Não o ouro, não as terras. Foi a escolha de não fugir, de não abaixar a cabeça, de lutar mesmo sem saber se ia vencer. O Roberto nunca me ensinou isso, os cunhados menos ainda. Mas a vida ensinou, a solidão ensinou, o frio do chão ensinou. E agora, quando olho para os meus filhos dormindo em cama quente, com barriga cheia e futuro pela frente, eu sei que valeu. Tudo valeu. Porque eles não vão crescer com medo. Vão crescer sabendo que a gente não aceita migalha, que a gente luta e que a gente vence. E que até no lugar mais abandonado, mais escuro, mais esquecido, pode nascer luz. Fim.